Olá a todos e todas, eu sou Tayane, arte educadora da Casa Fiat de Cultura, e aqui comigo está o Hélio, nosso intérprete de Libras. Bem-vindos a mais um vídeo de formação de professores, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre forma e composição visual. Para começar, a gente tem essa frase do Rudolf Armen, que é um psicólogo alemão, estudioso da Gestalt aplicado nas artes. Toda percepção é também pensamento. Todo processo de raciocínio é também intuitivo. Toda observação é também invenção. E a ideia é entender que a arte também é área de conhecimento, né? Como é importante entender a linguagem visual, os elementos que compõem essa linguagem e como a gente trabalha, né? Pega tudo isso e transforma em conhecimento. Para começar, nós vamos falar hoje da forma. A forma é uma linha que se fecha, né? É uma linha fechada, ela é uma forma, é um contorno. Então, na forma, a gente percebe mais o seu lado exterior do que o interno. Então, na forma, a gente vê tanto o fora quanto o dentro, mas normalmente mais o fora. Alguns tipos de formas geométricas, né? Então, a gente tem o círculo, quadrado e o triângulo isósceles. E a partir dessas formas, a gente tem as variações, que é o oval, o retângulo e as variações infinitas de triângulos. E assim como a linha, as formas geométricas também têm uma percepção psicológica. Por exemplo, o círculo, ela dá a sensação mais de proteção, a sensação de infinito é muito mais ligado ao círculo, e o quadrado tem a ver com a questão de ser da honestidade, da exatidão, e o triângulo, no aspecto psicológico, é muito mais envolvido com a ação por conta das linhas diagonais, né? Tem a questão do movimento, é mais ligado à ação. Aqui a gente tem uma obra da artista brasileira Lígia Pape, que ela usa, né, muito forma geométrica e linhas. Então, são dois quadrados, né? Tem que, quando eu falei anteriormente, dá essa sensação de exatidão, de coisa mais estável, e para contrapor isso, ela usa várias linhas diagonais. E nessa composição, ela traz uma harmonia, fazendo essa brincadeira entre o quadrado, que é uma coisa mais estática, com as linhas em movimento. A Lígia Pape e outros artistas participaram do movimento neoconcretismo. E esse movimento, ele nasceu aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, na década de 50, e ele surgiu a partir de um manifesto. E esse manifesto, ele ia contra o manifesto do movimento anterior, que era o movimento concreto. E nesse movimento neoconcreto, ele fala do movimento concreto, que era um exacerbado racionalismo das formas geométricas. Então, o neoconcretismo, ele vai usar as formas geométricas, tirando um pouquinho da sua frieza, e desenvolvendo sensibilidade a partir de formas geométricas. Essa outra obra faz parte do movimento neoconcreto e do Hélio Oiticica, e tanto o Hélio como a Lígia Pape participaram do movimento na década de 50, 51
54, 53, chamado Movimento Frente. Então, a partir desse movimento, né, eles reuniam e falavam muito dessa coisa da geometrização, mas de uma forma mais, utilizando de uma forma mais, menos racional, né? A geometria sendo usada de uma maneira mais sensível, digamos assim. Então, aqui a gente tem uma obra com linhas mais definidas, formas geométricas mais definidas. Diferente das formas orgânicas. As formas orgânicas, elas já são mais facilmente encontradas na natureza. Aqui eu trago alguns exemplos de formas orgânicas que eu utilizei durante toda a apresentação. Então, são formas que não tem uma definição e muitas vezes pode ser trazer elementos da natureza, como flores, folhas. Uma artista que trabalha muito essa questão das formas orgânicas é a Tarsila do Amaral. Aqui a gente tem um exemplo da obra da Tarsila, que trabalha muitas formas orgânicas, mas, na verdade, a maioria das obras da Tarsila é baseada nessas formas mais orgânicas, né? Então, ela, por exemplo, o Sol, ela traz essa questão do círculo, o cacto também tem uma forma mais fluida, mais orgânica, e a partir disso ela vai trabalhar essas formas em todo no seu repertório. Bom, as formas podem ser trabalhadas de diversas maneiras, e aqui a gente tem uma brincadeira do positivo e negativo, né? Como a gente coloca aqui figura e fundo, mas é forma e fundo. Como que a forma, a figura, ela conversa com o fundo, né? Então, a gente tem a primeira imagem do positivo, a segunda no negativo, como que a nossa percepção visual muda. E quando essa percepção não é bem definida, né, esse contraste não é bem definido, a gente chama que a imagem é ambígua. Aqui mais um exemplo da imagem ambígua. Essa imagem desse vaso é conhecido como vaso de Rubin. E ela faz parte de um conjunto de ilusões de óticas desenvolvidas pelo um psicólogo dinamarquês chamado Edgar Rubin. Então, nessa imagem, se a gente bate primeiro o olho, tem quem veja um vaso e tem quem veja o perfil de duas pessoas. Quando a gente tenta focar em uma dessas figuras, a gente não consegue perceber a outra. Então, a gente consegue ou focar no perfil das pessoas ou focar no vaso. Então, aí começa um pouquinho da ilusão de ótica. Um dos artistas que trabalha muito a questão da ilusão de ótica é o Escher. Essa é uma obra chamada Dia e Noite, que ele mostra um pouquinho, né, dessa ilusão de ótica e da questão da forma e do positivo e do negativo, a questão dos pássaros, né? No dia os pássaros são escuros, na noite os pássaros são mais claros, e de cima para baixo a paisagem vai transformando. Então, onde que aparece esses quadrados pode ser isso é a minha interpretação. Pode ser um tabuleiro de xadrez, por exemplo, ou uma terra, né, arada de forma diferente, vai se transformando em pássaros. Então, a gente tem um pouquinho da ilusão de ótica também no trabalho do Escher, além da questão do fundo e da forma da questão do positivo e negativo.
Bom, e o que é uma composição? Uma composição, quando a gente fala em composição em artes visuais, na verdade, a gente pega todos os outros elementos que a gente viu, tanto no vídeo anterior, como a forma, pegar esses elementos e organizar. Essa organização a gente chama de composição. A composição está relacionada com a organização dos elementos básicos da linguagem visual. E a partir dessa organização, a gente vai conseguir ter uma pintura, uma gravura, um desenho, um grafite, instalação, colagem, assim, e várias outras composições nas artes visuais. E essa composição, ela pode ser mais equilibrada, simétrica, e é isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Bom, quando a gente fala de equilíbrio, principalmente equilíbrio nas artes visuais, a gente tende a falar tende a imaginar, na verdade, de coisas centralizadas, né? O ser humano tende à estabilidade, pensar coisas muito centralizadas, usando como base ou uma linha do horizonte ou algum objeto na vertical. Isso é da natureza do ser humano, tentar ser mais simétrico possível. Aqui aqui mostrar um pouquinho sobre simetria e assimetria. Então, aqui na simetria a gente tem linhas para mostrar a questão de estar nivelado. Para ter exatidão que está nivelado, a gente usou uma linha, tanto na horizontal como na vertical, podendo ser na diagonal ou em X também, a gente consegue a simetria. E a assimetria é quando a gente posiciona objetos em lugar, distribuindo em posições diferentes, mas a assimetria não é o oposto de equilíbrio. A gente consegue ter equilíbrio em imagens assimétricas. Por exemplo, na fotografia. Na fotografia, a gente usa, a gente chama de regra dos terços, que normalmente hoje as câmeras, tanto do celular ou câmeras digitais, o visor da câmera já vem com uma grade com 4 linhas ou 9 quadrantes, né? Então, são 2 linhas horizontais, 2 linhas verticais. Quando a gente tem isso, por exemplo, na fotografia, é porque a gente consegue, no vértice, né, desses pontos, focar algum ponto da imagem. Então, quando a gente usa esses vértices, a gente desloca a imagem central, a gente desloca, e esse deslocamento da imagem central traz um pouco mais de dinâmica para a imagem. Por exemplo, uma imagem muito centralizada, o ser humano tende a bater o olho, identificar e já mudar para a próxima imagem. Quando essa imagem está um pouquinho mais deslocada ou na diagonal, o olhar do ser humano, como a gente anda mais pelo quadro e acaba passando mais tempo, não só num quadro ou num desenho ou numa fotografia, a gente tende a ficar mais tempo observando aquele objeto. Então, para falar de equilíbrio, eu trouxe um clássico, né, do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa. A Mona Lisa, a gente fala que é um clássico por conta das linhas, né? Ela está extremamente centralizada, né? Os ombros dela centralizados com o eixo vertical, horizontal, ela é extremamente centralizada,
E na composição da Mona Lisa, além dela estar descentralizada, a gente tem uma outra composição, uma outra proporção, que é conhecida também como proporção áurea, que é a divisão que o Leonardo da Vinci faz nessa medição dos olhos, da testa. Então, ele usa toda uma proporção. Essa proporção áurea a gente encontra na natureza, e quando a gente olha, a proporção áurea ela é extremamente agradável aos olhos. Então, normalmente as coisas que têm a proporção áurea, o ser humano gosta muito por conta dessa questão de ser mais agradável. Além do equilíbrio, a gente pode falar também da repetição e do ritmo dentro de uma composição. Quando, por exemplo, na aula anterior, quando eu falo da Op Art, a Op Art usa linhas sequenciais, isso traz um ritmo, né? É uma repetição de linhas, e isso traz um ritmo para o quadro. E a gente tem outros tipos, né, de composição, usando a repetição e o ritmo, sem ser o Op Art. Uma delas é um artista brasileiro, o Atos Bucão. O Atos, ele foi um aprendiz do Cândido Portinari. Esse painel da Ventania, essa foto é um detalhe do painel, que ele é feito em pintura em azulejo, mas ele usa o azulejo como módulos, e a partir desses módulos ele tem alguns padrões e ele usa a repetição. Na verdade, esse é um painel assim, enorme que fica na Câmara dos Deputados em Brasília, então são quase 8 metros de largura por 3,90 de altura. É um painel muito grande que, como a gente vê no total, é muito interessante. Quando a gente foca na forma, por exemplo, cada quadradinho tem uma forma muito simples, mas no conjunto ele traz uma composição muito interessante. Aqui eu tenho sugestão de referência de outros artistas que usa formas geométricas, como Volpe, o Rubens Valentim também usa muito, né, as formas geométricas e bem definidas, e tem outros artistas que já usam a forma geométrica de uma forma diferente, né? A Tomi Otaki, por exemplo, ela usa fazendo as esculturas muito grandes, usando a linha como movimento. Então, aqui tem algumas sugestões de outros artistas para estudar também. E dentro dessa ideia do trabalho do Arthur, da repetição e do ritmo, eu trouxe uma proposta de atividade para fazer carimbo, mas o carimbo para ser trabalhado como forma de composição. Então, esse carimbo pode ser feito ou de EVA ou de borracha. O EVA, para crianças menores, né, de 3 até uns 6, 7 anos, na verdade, está um pouquinho mais. O EVA é um material muito interessante, porque ele é muito fácil de ser cortado, manuseado. E para os maiores, eu sugiro a borracha, porque aí a gente consegue ter um resultado mais interessante. A ideia é usar um papel como base, um papel de gramatura um pouquinho maior. Eu coloquei 120, mas pode ser um papel, uma cartolina, o papelão, né, podendo ser formatos maiores. E essa atividade também pode ser feita coletivo, né? Assim, depois
ela pode ser feita, depois dos carimbos serem feitos, a composição pode ser trabalhada também de uma forma mais coletiva. Aqui tem aqui é o passo a passo, um pouquinho do passo a passo, não tem tudo. Então, a ideia primeira, né, principal, é fazer um desenho. Eu propus, a proposta aqui é fazer formas mais orgânicas. Então, primeira coisa, pegar um papel, fazer um desenho, depois pegar um papel mais grosso, para usar, para entintar. Eu usei tinta guache mesmo, passado no pincel, mas pode ser colocado numa bandejinha de isopor para usar como uma almofada de carimbo, né? Pode ser usado uma almofada de carimbo, mas pode ser usado também uma bandeja de isopor para aplicar tinta, né? Para a gente conseguir pegar o carimbo. Aqui eu tenho os carimbos que eu usei, então aqui tá até um pouquinho sujo de tinta. Então a ideia é o poder ou passar com pincel ou pegar tinta, uma bandejinha, e ir carimbando no papel. Aqui a gente tem aqui é um pedaço, né, um processo da produção. E eu usei um pouquinho de uma composição mais orgânica, mais aleatória. Então, ali também existe umas sobreposições de trabalho, às vezes sangra, né? Sai um pouquinho o carimbo do papel. Essa é uma ideia. Outra ideia é pensar na questão da simetria, né? Então, pensar na questão do ritmo, podendo ser feito carimbos mais... uma composição mais simétrica. Então, pode ser feito de uma composição mais aleatória, com uma composição mais trabalhada. Isso vai depender muito da idade da turma, da escolaridade. Então, isso vai depender muito da turma. E a ideia de trabalhar coletivamente também é muito interessante, porque o carimbo, a gente não tem o controle total da imagem que vai ser imprimida, né? Então, às vezes, a imagem pode ficar muito bem delimitada, outras não. E o carimbo, pensando, né, o carimbo como produzindo uma gravura, né, pensando, pode ser trabalhado, assim, diversas coisas. Eu sou suspeita, eu gosto muito de trabalhar com carimbo, então os carimbos têm uma infinidade de elementos a serem trabalhados. Bom, aqui eu deixo as referências que eu utilizei nessa apresentação. Bom, antes de finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre os elementos básicos. Nessa apresentação, a gente não fala sobre cor, porque a cor, a gente tem um curso aqui no YouTube, já está pronto, já está no YouTube, então quem quiser estudar um pouquinho mais sobre a cor, tem nos vídeos anteriores, mas a cor também faz parte dessa composição dos elementos visuais. A cor também faz parte, né, dessa composição. Então, ficamos por aqui. Quem quiser pode deixar nos comentários dúvidas, comentários, sugestões para os próximos vídeos. É isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.